Bom dia, bom dia, bom dia. Sexto ano, segunda aula do dia, aula de revisão de língua portuguesa. Vocês estão bem? Sexta-feira a gente sempre está muito bem. É a revisão 3 hoje, a revisão 3 sobre tipologia expositiva. Vocês querem saber? Aliás, eu não tenho como saber. Onde está? Ah, agora está aqui na telinha. Vocês querem saber qual é a habilidade? O tema da aula de hoje? Olha só, o tema da aula de hoje é tipologia expositiva e gêneros textuais. A gente vai falar, a gente vai retomar, aliás, os conteúdos, os temas de entrevista e texto de curiosidade, sexto ano. A habilidade que a gente vai acionar hoje é produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação aos contextos de produção e circulação. Sexto ano, eu sou a professora Mônica, moderadora de vocês aqui, vira e mexe, mas a professora de vocês é a Daniele Duarte. Bom dia, Pro. Bom dia, Mônica, tudo bem com você? A sexta-feira, né? Sextou, gente. Oba. Bom dia, tudo bem com vocês? Bora acordar aí, animar, que amanhã é sábado, hein? Seguinte, vou deixar o ritual dos beijos para o final, ok? Porque hoje nossa aula tá um pouquinho compridinha. Então, bora lá, vamos começar? Vamos começar a revisar temas e eixos temáticos já trabalhados, que é o objetivo da nossa aula de hoje, tá? Tipo textual expositivo, características e função social, e gêneros textuais, entrevista e curiosidades, características, elementos e interpretação textual. Então, seguinte, para a gente começar o bordão da Mônica, bora ferver esse chat? Botar o chat para ferver. Botar o chat para ferver. O meu é mais fácil. Então, vamos começar lá com uma perguntinha na tela aí para vocês. Você se lembra do gênero textual que trabalhamos neste bimestre e que pertence à tipologia expositiva? Seguinte, amores da Pro. Todo dia eu estou fazendo uma revisão baseada numa tipologia, certo, Mônica? Isso. Já fizemos da narrativa, ontem foi a descritiva e hoje é a expositiva. Cada tipologia nós chegamos a trabalhar pelo menos um gênero textual. Não adianta ficar repetindo todos os gêneros que a gente já viu. Eu quero que vocês pensem, tipologia expositiva. Qual será que foi o gênero que a gente trabalhou que abordava essa tipologia, tá bom? Um minutinho só. E aí, Mônica, Nossa. será que eles acertaram? Olha, de manhãzinha, às vezes esse chat fica meio, não é? Em Devagar. câmera lenta. Não pega o nosso pique, né? É, ele não tá com o nosso pique ainda, gente. Olha só aqui que legal. Leonardo Miguel colocou retrato pessoal. Retrato. Acho que ele, né, fez uma inversão aí. A gente falou de relato pessoal ontem, inclusive. Como que o relato pessoal pode pertencer à tipologia descritiva e também à tipologia expositiva? Tudo bem que alguns gêneros predominam, sim, alguns elementos que a gente pode variar, como a notícia, que pode ser descritiva ou pode ser narrativa. Mas, gente, se eu já falei desse gênero, eu não vou repeti-lo. Dica aí para as próximas. Ainda mais relato pessoal. Pois não é, que a gente falou tanto ontem que tem muitas informações, que tem muita descrição, lembra? Uhum. Então, não é. O que mais? Olha, o Victor Alexandre, deve ser, colocou, seria reportagem ou notícia, professora? Vocês só lembram de reportagem, Nossa. notícia e relato. Uhum. A Pro tá ficando hashtag chateada. A Raíssa também perguntou se é reportagem, mas ela colocou curiosidades e reportagem.
Professores, vocês podiam ajudar os alunos aí a lembrar. O que vocês acham de dar um help? O que Porque mais, os professores do sexto ano são maras, você sabe, Dani, né, o que Mônica? mais tem aqui é relato pessoal e reportagem. Pois é. Inclusive, eu acho que a gente já falou um pouco das duas, se eu não me engano. Uhum. Seguinte, não é. O texto que trabalhamos, o gênero textual que trabalhamos, foi o quê? O texto Curiosidades. Você sabia, lembra, que o picolé foi descoberto por uma criança de 11 anos? Lembra desse texto? Que aí, acidentalmente, lá, ele deixou no congelador e aí ele acabou descobrindo o picolé? Então, a gente trabalhou esse texto e ele pertence à tipologia expositiva. Mas por quê, Mônica? A gente vai ver já já. Aí, continua com a interação aí. Questão 2. Pode abrir o chat já. Das opções abaixo, qual ou quais você acha que pertence ou pertencem, se tiver no plural, né, à tipologia expositiva? E aí? Entrevista, verbete de dicionário, notícia e texto de curiosidades. Presta atenção aí, coloca para mim. Pode ser mais de um, hein? Pensa na palavra exposição. Exposição. Isso. Bora? Expor. 2 minutinhos, tá? E aí, Mônica, será que teve alguém que acertou em cheio? Ih, professora, não cria Na expectativas. totalidade? Não cria expectativas. É sexta-feira. Fica feliz. Olha só, muitos colocaram textos de curiosidades. Vários. Mas também muitos colocaram notícia. Então, eu acho que o que mais está prevalecendo aqui é o 3, hein? Notícia. É engraçado, porque a gente já falou de notícia tantas e tantas vezes, né? Ela, sim, ela transmite uma informação. Mas lembra que ela tem alguns elementos, gente? O que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu. Tem um tempo cronológico. Por isso que ela pode ser narrativa, ou ela pode ser descritiva pela quantidade de elementos. Às vezes, vocês associaram assim, ele expõe alguma coisa. Ela não só faz isso, ela não é a principal informação da notícia, característica. Então, a gente tem que se atentar a isso. E eu tô vendo, Mônica, que eu vou ter que falar de notícia de novo, né? Olha, posso falar assim, gente, a notícia conta. A notícia não expõe, ela conta. Perfeito, Mônica, bem colocado. Fixa isso na cabeça. Então, vamos verificar aí. Seguinte, quem colocou aí entrevista, verbete de dicionário e texto curiosidades, que foi, eu já dei a resposta, né? Esse aí todo mundo tinha que ter colocado. Quem colocou esses 3, acertou em cheio. Quem colocou 2, tá legal, né? Quem colocou 1 ainda tem que prestar mais atenção. Professora, eu não achei ninguém que colocasse 2. Então, por quê? Eles devem estar assim, verbete de dicionário. Acontece isso. Quando a gente não sabe alguma palavra, a gente exclui automaticamente, não é verdade? O que é um verbete de dicionário? Imagina se você quer saber o que é curiosidades. Ou como escreve, de repente, essa palavra, se é com Z, se é com S, que na cidade, de repente, eles cometam esses erros. O que você faz? Procura lá no dicionário. E aí tem lá o seu verbete do dicionário, que é, na verdade, o enunciado. O que vem escrito, não é o enunciado, é o que vem escrito no dicionário. A explicação que nós temos lá.
que inclusive denomina a classe da palavra, se ela é um substantivo, se ela é adjetivo, se ela é um verbo. Tô dando dica, hein? Mas eu Antigamente a gente usava o dicionário até para prova, lembra, Mônica? É verdade. Eu falei aqui que ninguém tinha colocado, o Luan e o Vitor colocaram. Aê! Desculpa. Muito Eu tô aqui bom. caçando, porque a gente tá caçando, tá ao vivo, não é? Tá ao vivo. Então, continuando aí. Agora, a gente vai fazer a leitura de um texto, Viver de Contar Histórias aí, da Thalita Rebouças. Então, é o seguinte. Thalita Rebouças é jornalista de formação, mas se dedica exclusivamente a escrever livros de ficção, desde os 25 anos, quando lançou Traição entre Amigas. Ela já publicou mais de 20 obras, como os livros das séries Fala Sério e Confissões, e algumas chegaram a ter as histórias adaptadas para o cinema e teatro. A repórter mirim Juliana, RGD, que é a abreviação do nome dela, de 13 anos, entrevistou a Thalita para saber mais sobre os bastidores da carreira de escritora, e de onde vem a inspiração para criar tantas histórias. Confira, de onde que eu retirei isso? Na verdade, esse texto a professora Andréa trabalhou com o 7º ano, coraçãozinho, professora Andréa, que está aqui. E aí, eu achei tão legal, tão interessante, que falei, professora, posso usar também? Pode. Onde que está esse texto? No Jornal do Joca. Tem lá, ó, Jornal Joca, versão, edição 152. É muito legal para a idade de vocês, tem vários textos interessantes. Eu peguei outro de lá, que a gente vai ver nessa aula. E você, professor, pode retirar alguns textos de lá. Tem tanta coisa. Lá tem notícia, tem reportagem, tem crônica, tem entrevista, tem uma tirinha, tem legal, charge. E é legal porque é publicação jovem, gente. Isso, é uma linguagem jovem. Bem legal. Então, Mônica, você vai me ajudar. Isso. Eu vou fazer a entrevistadora. Tá. E você vai ser a Thalita. Ai, adoro a Thalita. Isso, faz as caras e bocas da Thalita. Vamos. A Mônica adora fazer isso. Então, vamos lá na tela aí para vocês acompanharem. Como você faz para entender os adolescentes, conhecer as nossas gírias e nossos sentimentos? Eu sinto você muito próxima de nós. Eu acho que os adolescentes são fáceis de entender. Adulto que é complicado. Quando me sento ao computador para escrever, sou uma adolescente de 14 anos. E quem revisa é a jornalista de 45. Uma vez, eu vi um filme em que o escritor anota as ideias. Como você se inspira? Tenta mediar para chamar ideias? Meditar. Eu me inspiro no dia a dia, observando as pessoas e na minha adolescência. Tudo pode me inspirar. Eu não medito para chamar ideia. Ainda não me habituei. É sempre muito mágico quando me vem uma ideia nova. Não tem regra, hora, nem lugar. É muito bacana. Como e quando surgiu seu interesse por literatura? Você era boa aluna? Meu interesse por literatura veio desde nova. Eu li muito quando criança e adolescente. Sempre fui boa aluna. Quais gêneros textuais você gosta de escrever? Eu gosto de escrever crônicas e de ter um texto bem coloquial. O que você mais gosta de ouvir de seus fãs? O que eu mais gosto de ouvir é que antes eles não gostavam de ler e passaram a gostar por minha causa. Como é o processo de redação de um livro? Antes de escrever, você pesquisa sobre o assunto que vai abordar? Eu pesquiso. Normalmente com entrevistas informais, via redes sociais ou com pessoas que não conheço. No caso do livro do Davi, Confissões de um Garoto Tímido, Nerd e Ligeiramente Apaixonado, foi uma super pesquisa. Já para o livro da Valentina, Confissões de uma Garota Linda, Popular e Secretamente Infeliz, eu pesquisei muito sobre bullying e transtornos alimentares. Que dicas você dá para alguém que quer ser escritor ou jornalista? Leia muito. Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. E também é preciso escrever sempre, nem que seja uma linha por dia. Ok. Essa foi a entrevista. Muito obrigada, Thalita. Ai, que legal, sou famosa. Seguinte, meus amores. Agora, a gente vem falando há quanto tempo, hein, Mônica, de escutativa? Vários, aliás, vários aulas. Meses, vários 2 meses quase, pois não? É. Então, agora a gente vai treinar aí a nossa escutativa, porque a gente vai fazer uma interpretação. Mas antes de fazer a interpretação, as perguntas de praxes aí para mim, que enquanto vocês não souberem gênero, tipo, função social, eu não sossego. Tem que terminar o 6º ano sabendo disso para ir para o 7º, 8º ano tinindo, tá bom? Então, vamos lá. 2 minutinhos aí, porque pode abrir o chat já enquanto eu vou lendo as perguntas, eles vão respondendo. Primeira tá super fácil, né, gente? Jesus Cristinho. Qual é o gênero textual?
Já falei. E a 2? Por que esse texto pertence à tipologia expositiva? Agora eu quero saber, o gênero textual é tal, e por que esse gênero tal pertence a essa tipologia e não a outra, de repente? Alguma característica, tenta explicar para mim. E a 3, que vocês confundem direto, qual é a função social desse texto, tendo em vista a sua tipologia? Então, é o seguinte, para que serve esse texto na sociedade? Vamos pensar dessa forma, tá bom? 2 minutinhos aí para vocês responderem. E aí, Mônica? Bora lá. Olha que o meu e aí Bora foi lá. até tenso. É, gente, vocês não têm noção. A professora Dani tá tensa, gente. Olha só, por quê? Ela tá acompanhando também, eu tô tentando coletar aqui, mas estamos aqui vendo que a grande maioria acha que é reportagem. Vocês estão ainda pensando muito em reportagem e notícia, reportagem e notícia. Posso dar uma dica? Pode? Tarefa aí para o final de semana. Ah, para o final de semana, não vou estudar. Então, arruma um dia aí para você estudar. Procura aí as nossas aulas, que a gente trabalhou. Tem uma lá por dentro do jornal, trabalhando os textos jornalísticos, que eu falei de notícia e reportagem. E aí eu vou pedir um favor assim imenso para os professores. Intensifiquem com os alunos de vocês reportagem e notícia. Porque é uma coisa que eles estão com dúvida. Parece que só existem esses 2 gêneros textuais. Eu dei a resposta dessa, gente. E pouquíssimos alunos, acho que foram o quê? Uns 4, 5 alunos que colocaram? Nossa. Outra coisa, né, Mônica? O que a gente percebe? Às vezes tem uma demora, um delay no chat. Aí um coloca lá reportagem, aí os outros fazem o quê? Reportagem, reportagem, reportagem. Amor da Pro. Se você não sabe, não coloca. Não tenta copiar, às vezes, do coleguinha que colocou, achando que você vai responder. Ah, o importante é eu responder. Não só o importante é responder. Tenta, de alguma forma, se você não sabe a 1, tenta explicar 2. Tenta explicar 3. Eu sei que aqui uma depende da outra. Mas não tenta pegar a resposta do seu coleguinha. Pelo amor de Deus, tá bom? A não ser que realmente você pense igual a ele. Aí, ok, porque aí a gente vai esclarecer. E aí, Mo? Ó, bora lá, então. A gente tem aqui, Pedro José diz que o gênero textual é entrevista. E por que pertence à tipologia expositiva? Porque fala de algo que ninguém sabia, está expondo algo novo. Legal. Ó, qual a função social desse texto? Ele diz que é desenvolver a leitura. Mas a Ana Beatriz, ela na 3, coloca que a função social desse texto é informar sobre as conquistas da escritora, assim como a Isabelle também diz que é informar
expor. O Gustavo também colocou isso. Informar, expor em entrevista. Né? Uhum. Então, ok. Então, vamos lá, verificando nossas respostas. Prestando bastante atenção, tá? Qual é o gênero textual? Entrevista. Por que esse texto pertence à tipologia expositiva? Porque ele se preocupa com a transmissão de informações. Ela não começa a perguntar várias coisas e a menina vai respondendo? Isso. Né? Ela está coletando o quê? Informações. 3. Qual a função social deste texto, tendo em vista a sua tipologia? Acertou aí quem colocou. Transmitir alguma coisa, né? Que é transmissão e construção de saberes. Só que o que ela vai fazer? Eu vou coletar essa informação, eu vou refletir sobre ela, eu vou aprender alguma coisa, eu possivelmente vou discutir ideias, porque além de eu coletar informações, eu vou criando outras coisas na minha cabeça para discutir futuramente. Uma resposta de alguém pode gerar uma outra ideia e uma outra pergunta, certo? A gente vai aprofundar a entrevista. Então, vamos lá. Agora, conceituando aí para vocês na tela. Os textos expositivos têm como objetivo principal explanar, ou seja, explicar sobre determinado assunto. Eu achei bonitinho que alguém colocou para mim assim, você usa algumas palavras difíceis, né? E aí eu fiquei, será que eu uso? Porque a gente tenta ampliar o vocabulário de vocês. Obviamente que a Mônica um dia me deu um toque, Dani, assim que você coloca uma palavra difícil, você explica, lembra, Mônica? Então, a gente vai pontuando o que é, tentando explicar, mas a gente tem que ampliar esse vocabulário, né? Tem que enriquecer o nosso vocabulário. Então, ele explana sobre determinado assunto, podendo conceituar, definir, descrever, comparar, informar e enumerar. Nossa, mas também entra a descrição. Olha, Posso até diga. falar uma coisinha? Gente, a aula que está acontecendo aqui é expositivo. Ela é expositiva. Na verdade, quase todas as aulas, elas são expositivas, né? Uhum. Podem ser expositivos argumentativos, porque além de apresentar o tema, o emissor, que é quem emite a mensagem, né, quem transmite essa mensagem, foca nos argumentos necessários para expor suas ideias e convencer o interlocutor, que no caso aí são vocês. Ou expositivo informativo, que simplesmente faz o quê? Transmite informações sobre determinado tema, certo? Agora, atividade 2. Agora a gente vai para a interpretação do texto. Não decepcionem a nem os professores de vocês, por favor. Então, vamos lá. 1. Onde foi publicada a entrevista de Thalita Rebouças? Eu comentei do veículo, hein? Comentamos. Falei até para ir lá procurar da linguagem dele. 2. Thalita Rebouças escreve para qual público leitor? Quem que vai ler os textos que ela escreve, os livros que ela escreve? Tá bom? Qual é o público destinado a isso? O quê? 1 minutinho, porque essa é tão facinho. Um minutinho. Ai, que legal. Aqui o chat está fervendo. Eu gosto disso. Tá bem legal, gente. E eu tô feliz com as respostas dessa vez. Estamos felizes. Olha, onde foi publicado, vocês lembraram bem? Jornal do Joca. Quem responde aqui foi Rita de Cássia, foi Douglas, Isabela,
Mateo. E outros tantos mais. Muitos. E o público agora? O público adolescente, gente. Vocês já leram Thalita Rebouças? Quem leu depois, coloca aí, já li. A gente quer saber. Eu achei interessante as respostas da Júlia e da Amanda. Hum. Jovens adolescentes, a Júlia coloca junto, e a Amanda coloca jovens e adolescentes. Ah. Porque eu sou jovem. É, claro. Você é jovem, eu Mônica? sou. Ó, Eu só não ó, sou olha adolescente, aqui. mas eu sou jovem. Então, gostei. Legal. Então, vamos lá. Verificando as respostas. Foi sim no Jornal do Joca. Estavam atentos. Legal. Qual é o público? De certa forma, são os adolescentes. Porque até a própria linguagem, os exemplos que ela dá do cotidiano, o enredo dela é em torno, sim, e os conflitos dos adolescentes, né? Então, continuando aí. 3. Ao escrever para os adolescentes, Thalita se utiliza de que variedade linguística? Porque, não vou dar dica. Não tá Aqui difícil. eu quero saber de real. Será que você lembra o que é variedade linguística? Vamos lembrar. Linguística da língua. Nós temos duas variedades aí da nossa língua, né? A gente pode falar e escrever de duas formas. Respondam aí. E 4. Que dica a autora dá a quem quer ser escritor ou jornalista? Será que você estava aí com a sua escuta ativa? 2 minutinhos. E aí, Mônica, eu tô vendo que tem gente que falando aqui que já leu os livros, que adora. Que legal. E o bom é que os livros da Thalita também já foram adaptados ao cinema, então vocês já viram aí. Tem Alguns filmes, né? Tem filmes bem legais, não é, O gente? que eles colocaram na 3? Olha Qual a só. variedade linguística? Uhum. Aqui Olha eu só. imaginei que eles iam responder isso, mas ok, vai. A maioria citou informal, mas eu gostei da Emily Rodrigues, que ela citou a palavra que ela colocou, a Thalita, lá na entrevista. Qual? Então, a Emily estava com a escuta bem ativa, ela colocou coloquial. Legal, Emily. E a 4? Que dica a autora dá a quem quer ser escritor ou jornalista? Olha, todos aqui foram falando escrever o que quiser, muitos falando sobre escrever, mas o Bruno Ler Rocha muito. falou, quanto mais você lê, mais a sua escrita melhora. Outro que praticou bastante a escutativa, porque ela falou isso, quanto mais você lê, mais... A Raíssa colocou também aqui escrita vai assim, ó. melhorar. Ler todos os dias. Quanto mais você lê, melhor você escreve. Isso, Então, eles super conseguiram coletar a informação escrita, certinha. super ativa. Eu adoro quando vocês conseguem enriquecer a resposta de vocês, tá? Mas muitos colocaram ler muito para escrever melhor. Isso. Ok, então vamos verificar aí as nossas respostas. A3. Ao escrever para adolescentes, Thalita se utiliza do registro coloquial da língua. Então, quando a gente fala de variedade da língua, temos duas, né? A padrão, norma padrão, e a norma coloquial, que é a linguagem, de certa forma, informal, como vocês colocaram, né? Porque quando a gente vai utilizar a linguagem, não a variedade, a linguagem informal, a gente utiliza a norma coloquial de certa forma, né, Mônica? Uhum. A gente pode utilizar outras variantes linguísticas aí, as gírias, dialetos e outras coisas. Regionalismos, Regionalismos, que a gente já falou Sim. em várias aulas.
Eu quero ver quem tá ligado, porque eu vou fazer um chat dia 31. Um chat não, um Sexta-feira quiz. que vem, hein? Um quiz. Sexta-feira que vem. E aí, eu só quero ver quem que vai pontuar e gabaritar esse meu quiz aí, viu? A4. Que dica a autora dá a quem quer ser escritor ou jornalista? Leia muito. Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. Até tem uma citação, né? E também é preciso escrever sempre, nem que seja uma linha por dia. Retirou exatamente a fala dela e colocou ali. Temos uma citação direta. Fica ligado nisso também, porque também vai cair no quiz. E alunos, olha, é muito legal que ela fala, nem que seja uma linha por dia. Vocês já escrevem no chat, não é? Já estão praticando aí. Exatamente. E é bem isso mesmo. Quanto mais a gente lê, de certa forma, a gente amplia o nosso vocabulário, gente. Então, a gente consegue escrever melhor. É uma via de regra? Não, não é. Mas são treinos. Se a gente lê bastante, a gente se aperfeiçoa em vários quesitos. Até na prática de alguma palavra escrita. Eu vou escrever concessão. Será que é com C? Será que é com 2 S? Como será que escreve? Se você ler muito essa palavra, você vai escrever ela assim, tá bom? E escrever sempre, porque a gente vê que tem quase 30 mil alunos aqui logados ao vivo no chat, fora os que estão nos streamings aí, vendo pela TV. E, gente, não fiquem acanhados em escrever. Pode escrever. Isso, nem que seja uma linha por dia, já desenrola. Exatamente. Aí, conceituando aí, a entrevista tem como principal função informar. No entanto, há muitos tipos de entrevistas, jornalísticas, de emprego, psicológica, social, dentre outras. Quando vocês forem mais velhos, vocês vão fazer muitas entrevistas. Espero que não muitas, tá? Algumas poucas entrevistas de emprego aí que têm uma função totalmente diferente até, tá? Possui uma função social muito importante, pois além de difundir conhecimento, tem como foco a formação de opinião do leitor e posicionamento crítico da sociedade, já que debate sobre muitos temas. Então, lembra que eu comentei que uma fala pode gerar outras questões? Porque a partir do momento que alguém se posiciona de uma certa forma sobre um assunto, eu vou ter uma reflexão sobre isso, certo, Mônica? Eu vou ter um posicionamento. Isso. Eu vou ter uma opinião, ok? Até o próprio entrevistador, ele faz um roteiro para saber o que ele vai perguntar, uma pesquisa. Tem algumas entrevistas tendenciosas. Nós temos aí alguns programas de televisão que fazem entrevistas que querem coletar a informação que ele quer. E aí ele acha uma forma de perguntar para a pessoa responder, né? Temos hoje muitos entrevistadores muito inteligentes aí na televisão. E o discurso direto é sua principal característica, né? Tinha até a fala lá, uma citação da Thalita, que era um discurso direto, que estava entre aspas. Para produzir uma entrevista, é importante pesquisar antes e criar um roteiro, como eu acabei de falar. Aí as características: textos informativos e ou opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, linguagem dialógica e oral, porque a pessoa não fala sozinha, né, Mônica? Marca do discurso direto e da subjetividade e mescla as linguagens formal e informal, porque de repente a Thalita, por exemplo, ela mesma utilizou um pouquinho também da linguagem informal, né? Então, assim, eu gosto de ser adolescente, escrever como eles, me aproximar da forma com que eles falam. Teve um momento ali que ela deixou meio que implícito isso. Mas, de certa forma, quando você vai escrever, você tenta reproduzir a linguagem mais formal, né? A norma padrão, utilizando aí. Agora temos outro texto aqui, faltando 6 minutinhos. Anime e mangá. O primeiro anime é de 1917? Dirigida por... Meu Deus, como é que eu vou ler isso? Alguém me perdoa aí se souber chinês. Junichi Koushi. A animação de 4 minutos conta a história de um samurai que compra uma espada sem corte, por isso perde todas as batalhas. Depois nós temos... O primeiro mangá foi lançado em 1814? Por Katsushika Hokusai. Usava nanquim e tábua de madeira para pintar coisas engraçadas do cotidiano. Novamente, minhas perguntinhas aí de sempre. 1. Qual é o gênero textual que acabamos de ler? Esses dois textos são um gênero textual. Qual? Porque esse texto, pode abrir o chat já, pertence à tipologia expositiva? E qual a principal função dos textos curiosidades? Como a gente tem pouco tempo, faz assim, ó. Procura uma perguntinha aí, responde para a Pro e aí a gente vai coletando as 3 respostas. 1 minuto.
E aí, Mônica, tô mais feliz. Nossa, Nossa, gente, agora vocês acordaram. Vocês acordaram. Conforme o andamento da aula, a gente vai engrenando, né, gente? Olha lá. Qual o gênero textual? Vários colocaram curiosidades. Texto de curiosidades, Raíssa. Pietro Henrique. Ai, meu Deus, mas o Renan colocou entrevista. Agora não era. Ah, não, é porque veio o delay. É como a professora fala, às vezes a gente está recebendo... Natan também colocou curiosidade. Natan colocou Tivemos curiosidade. vários. Quem mais? Vamos a dois. Por que esse texto pertence à tipologia expositiva? Eu coletei aqui a resposta da Mariana. Ela disse assim, porque é um texto informativo. E a 3? Qual a principal função? Olha, o Felipe disse que a principal função é informar sobre algo interessante. João Vitor colocou ensinar. Né? O Cauã colocou na 2, porque ele expõe uma certa pessoa? Acho que ele devia estar respondendo a outra. Será? Pode ser. Então vamos lá. Qual é o gênero textual? Parabéns. Texto de curiosidades. Nós temos uma característica, lá no texto tinha, você sabia que? Isso. Sempre o texto de curiosidades, não é sempre, mas normalmente começa, você sabia que? Né? Já vai te dar uma curiosidade nova aí. E 2, por que esse texto pertence à tipologia expositiva? Porque ele realiza a apresentação de um conceito ou de uma ideia. Então, ele transmite uma informação, ele expõe alguma coisa, ok? E a 3 aí, qual a principal função dos textos de curiosidades? Curiosidades é um gênero textual que se caracteriza por trazer informações inesperadas, né, gente? Normalmente são coisas que nós não sabemos, incomum e surpreendente sobre um assunto de uma forma clara e objetiva. Ali estava falando o ano do primeiro mangá, o ano do primeiro anime, qual foi o nome do primeiro mangá, do primeiro anime. Responde aí pra mim no chat, pode deixar aberto. Vocês gostam de mangá e anime? Eu acho que eles gostam. Eles gostam. Vários aqui colocaram Naruto. Pois é, aí responde junto aí pra mim. Qual a informação transmitida pelos 2 textos de curiosidade? Olha, acabei de dar a resposta. 1 minuto aí, vamos responder para pro ao vivo. Qual foi a informação que esses 2 textos aí de curiosidades transmitiu pra gente? Quem prestou atenção, responde aí para pro. Eles estão colocando que eles amam. Eles gostam de Dragon Ball. Anime é bom demais, velho. Disse aqui a Letícia, que legal, gente. Nossa, eles amam Naruto e Dragon Ball. Eles amam. Gente, ó, qual foi a informação transmitida pelos 2 textos? Como o chat está bem devagarzinho, não vai dar tempo, eu vou acelerar isso daqui, tá? Mas a Ana Clara respondeu. Falar sobre mangá e anime. Mas só isso? Não, acabei de falar. Ele informava qual era a data de lançamento dos primeiros animes e mangás aí e qual o tema ou assunto eles abordavam. Inclusive, a Mônica tentou ler até o nome e o assunto. Então, não foi... Qual era a informação que chegou para mim? A data e o que sobre o tema e o assunto que eles abordavam. Olha, voltando aqui, ó, no anime, tá vendo? Conta a história de um samurai, o anime. Depois, usava nanquim, tábua de madeira para pintar coisas engraçadas do cotidiano. A data que foi lançada, 1917, 1814. Então, tem que prestar atenção nas principais informações aí. A Júlia respondeu isso pra gente, sim. É que chegou agora, mas a Júlia falou. É que vem com delay, às vezes, né? Parabéns, Júlia. E o que a gente fez hoje, então? A gente fez uma retomada aí de conceitos e características e elementos, principalmente do tipo textual, porque a primeira aula que eu dei foi geral, e depois eu foquei nos gêneros textuais. Agora eles vão brigar comigo rapidinho. Por quê? Eu tenho que mandar um beijo especial para Lara Costa, Priscila, que as duas me mandaram os podcasts que elas fizeram. Me marquem lá o Centro de Mídias, publiquem os podcasts de vocês. Amanda e Isabelle fizeram anotações sobre a aula, Mônica. Ai, que super fofas, bonitinho. eu vi. E os outros beijos aí eu deixo para outro dia. Mas lembra que eu falei que agora eu vou focar em quem me manda atividade e me marca na atividade? Porque, gente, é muito beijo. Eu sei que o carinho de vocês é imenso e eu gosto muito e eu tento retribuir, mas às vezes não dá tempo, porque o foco, querendo ou não, é a nossa aula, certo, meus amores? Então, assim, quem eu não conseguir mandar, não fica chateada com a Pro, certo, Mônica? Não fica, não. Eu já falo com vocês lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Então, é isso. Procura postar tudo o que vocês fazem, certo? Aí, que tal agora você produzir uma entrevista com os próprios familiares ou amigos? Pode ser online? Pode. Pergunte a eles coisas que você tem curiosidade. De repente, você pode fazer uma entrevista com a professora Andréia, com a professora Mônica, comigo, né? De repente, você quer saber alguma coisa legal? E posta minha entrevista no CMSP, ok, amores? Beijos, obrigada, Mônica. Obrigada a você. Até a próxima, tchau, tchau. Até semana que vem, tchau, gente.
A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.